Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Martin Fernando Brackman, coordenador das lojas AgroCenter Languiru. Bem-vindo, bom dia Fernando, tudo bem? Bom dia Bruna, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Fernando, começa te apresentando pra gente, tu és natural de onde? Muito bem, Bruna. De fato, uma satisfação estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história também. E sim, de fato, sou natural de Teutônia, sou natural de uma extremidade do município de Teutônia. A gente vai lá para a linha Catarina, depois disso tem a linha Gamela, tá? Então sou bem original tenho a origem ali dessa extremidade. Ainda nasci numa época que aqui lá pertencia ao município de Montenegro, então já temos aí uma história longa aí desde o interior e também caminhando em meio a estudos, em qualificações e chegando nesse patamar que nós somos hoje. Como foi a tua infância e o estudo naquela época na linha Gamela? Bem, nós, na verdade sim, o ensino fundamental naquela época, ele foi realizado na linha Catarina, né? Um cenário que hoje às vezes passa um filme na cabeça e que era totalmente diferente do mundo de hoje, né? Salas cheias, salas com várias turmas juntas, então enfim, era tudo muito diferente. E eu me lembro, eu nunca fui aquele aluno exemplar, eu fui um aluno da média, fui aquela pessoa que adorava jogar futebol e comer merenda, né? Então isso é normal, muitas vezes os meninos inclusive, tá? Então eu lembro muito bem desse ciclo aí, dessa minha situação de início, muitas vezes marcada por essas situações e com bastante humildade sempre. A parte do interior a gente sempre tem aquela vida um pouco mais pacata, mais de interior mesmo. Tinha que ajudar em casa desde cedo? Com certeza, né? Os pais estão ligados até hoje nessa atividade aí agrícola, a família toda, né, que estabeleceu lá, com as atividades de aves, suínos e leite também. Então, continuamos hoje prestigiando e adorando demais o interior, ajudando em finais de semana, sendo parceiro das atividades também. Bom, conta como foi a sequência do estudo. Você decidiu fazer técnico por influência da casa, da família? Como eu sempre tive muito ligado a essa parte agro e também muito incentivado por pessoas já na época da cooperativa Languiru, pelas pessoas do departamento técnico que assistiam à propriedade dos meus pais, e eu lembro muito dos meus pais sempre me incentivando para isso. Eram momentos que eles também não tinham muitas condições de pagar o próprio estudo, tá? Nós vivíamos uma situação que nada era fácil. O interior todo naqueles períodos aí dos anos 90 não eram fáceis. Então, nesse sentido, eu depois participei de um processo seletivo para ter bolsa de estudos. Consegui, graças a Deus, estar aprovado naquele momento. Tive essa bolsa pela Languiru e ingressei no Colégio Teutônia lá em nono de 95. Então, de novo, foi um período também de muita dedicação, de bastante empenho, porque a gente vinha lá do interior com pouca estrutura logística para vir até o bairro Teutônia, né? Era uma distância razoável, praticamente 20 quilômetros todo dia, né? Então nós não tínhamos ainda uma estrutura de asfalto que nós temos hoje, enfim, tudo era muito diferente, foram anos muito difíceis também. E foi assim o começo da tua história com a Languiru? Com certeza, então também, eu já tenho bastante tempo de Languiru também, tive 2 passagens, me formei em 98 como técnico agropecuária, já em janeiro de 99 comecei no PL da Languiru na linha Germano, trabalhei praticamente 2 anos naquele ambiente lá, depois preferi fazer outras coisas, ter outras experiências, e isso é muito importante na nossa formação, na nossa vida também. Acabei saindo, trabalhei em fábrica de calçados, como mecânico, como eletricista, um ramo que até hoje gosto muito. Depois disso ainda saí de lá e me aventurei um pouco na área de vendas externas, na parte de equipamentos para avicultura e suinocultura também, percorrendo já daí naquela etapa uma boa região, boa parte do estado. E aí também, de novo, um grande choque para mim, um choque de muito aprendizado, porque ainda estava num universo muito pequeno, limitado aqui na volta de Teutônia. E de fato, pensando que conhecendo Teutônia, a gente conhecia o mundo, né? E aí, naquele momento, já começando a viajar por boa parte do estado, parece que os olhos abriram e o universo ele começou a ser visto de uma forma um pouco diferente. Qual foi o impacto que essa experiência de vendas causou em ti e também na tua jornada profissional? Eu acho que o maior impacto para mim ele foi na situação da comunicação. Até por ser do interior, a gente
geralmente carrega algumas características de uma timidez maior, e eu lembro que eu era um que falava muito pouco. Então, naquele momento aí, principalmente pela área de vendas também, então eu tinha que me abrir para o mundo, eu tinha que me comunicar. Naquela época, a minha função era ser vendedor externo e não tinha nem salário fixo naquele momento. Era praticamente a minha venda que era a minha remuneração, de fato. Então, fez com que eu tivesse que me transformar totalmente. Tive que buscar qualificação, porque eu também não estava devidamente qualificado naquele momento. Então foi uma grande situação, ou até melhor, talvez um período de amadurecimento na minha vida. Você falou em qualificação, quais são as outras formações que você tem? Bem, eu depois, logo em 2003, quando eu voltei para a Lingru de novo, comecei a fazer um técnico de gestão de negócios. Hoje também eu sou formado, sou bacharel em administração também. E aí estamos sempre nesse meio tempo fazendo alguns cursos de qualificação na área de vendas, na parte de gestão. Enfim, estamos nos preparando aí para o próximo ano já seguir de novo aí com uma pós, nesse momento fazendo curso de inglês. Enfim, essas coisas, o estudo ele é essencial sempre na nossa vida e é muito importante, precisa seguir dessa forma. Bom, já são quase 20 anos agora de Langiru. Conta um pouco da tua trajetória dentro da cooperativa. Muito bem, eu acho que uma história para mim, pelo menos bonita, gratificante, e sempre, cada dia que eu acordo, eu agradeço muito pela Langiru ter me dado essas oportunidades todas. Me sinto também privilegiado pela situação lá de ter a primeira situação lá em 99, a experiência lá no OPL, uma parte de suínos, mas depois quando eu saí e voltei em 2003, eu fui para o departamento técnico na parte de cadastro inicialmente, depois lá mais tarde no segundo semestre comecei a prestar assistência técnica junto a associados. O período de 2013 ele foi um ano ainda muito difícil para a cooperativa Langiru, porque ela estava se reestruturando, né, em meio a uma crise financeira bastante grande, com uma gestão nova naquele momento. Então tínhamos muito trabalho ali naquela época do setor do leite, mas foi um trabalho muito gratificante também. Mais tarde, em 2008, assumi a liderança dentro do setor de ferragens da Langiru, que éramos um setor muito pequeno naquele momento, mas já com uma visão de termos futuramente um espaço maior, que naquela época era o antigo supermercado que funcionava na parte de cima, onde hoje nós temos então a loja AgroCenter maior aqui de Langiru. Então eu fui trazendo essa situação de expertise, esse trabalho, ajudamos a construir esse sonho também, a estrutura do AgroCenter. Depois, mais tarde, em 2016, eu fui para o setor de compras também, fui ser líder no setor de compras da Langiru por quase 3 anos também. E por fim, voltamos aí com a liderança nas lojas da AgroCenter hoje também. Então, já mais ou menos essa é a minha história aí. Uma história de evolução e crescimento dentro da cooperativa, e acredito que de orgulho também, afinal você começou a AgroCenter lá atrás e hoje está coordenando todas as lojas. De fato, é sempre bom, né? Como eu dizia antes, né? Acordar de manhã sempre agradecer muito, né? Pelas coisas pelas oportunidades que apareceram na nossa vida, e ao mesmo tempo também que bom que a gente conseguiu aproveitar essas oportunidades. Então, de fato, eu lembro muito bem que quando o Conselho de Administração me consultava e trazia essa ideia de transformar esses setores em algo um pouco maior. Então foi muito gratificante lá em 2008 começar esse projeto, na verdade. Então em 2009 saiu o supermercado daquele espaço, constituímos a marca AgroCenter, né, que é tão forte, tão conhecida hoje. Então, enfim, é muito bom hoje, né? Nós temos hoje 7 lojas AgroCenter específicas, são 3 aqui em Teutônia, temos outra em Arroio do Meio, em Venâncio, junto ao shopping em Lajeado e em São Lourenço. Além disso, construímos inclusive um outro ponto que não é venda, mas é um CD que faz toda a parte de distribuição dos insumos. Abrimos também a parte das máquinas, né, do AgroCenter Máquinas, que aí sim, nesse momento agora também já leva uma bandeira própria, que é coordenada pelo colega Neudi Elias, né? Então nós nos separamos um pouco nessa situação, onde o Neudi Elias faz toda a parte da gestão da área de máquinas. Então, enfim, uma história bem legal, bem interessante e com certeza de muito crescimento. Falando agora pelo lado empreendedor do Fernando, como é coordenar toda essa logística, como é tomar conta e dar conta de todas essas lojas? Eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho, tá? A gente consegue as coisas através das pessoas, através dos colegas, do nosso dia a dia, seja desde a pessoa mais humilde lá em qualquer dos setores, ou começando pelo depósito, até junto à relação, junto ao caixa, entregando o produto ao cliente. Então,
essa relação, todos são muito importantes. A gente costuma dizer internamente, né, que é quase como uma máquina, né, que tem várias engrenagens e todas elas precisam estar devidamente encaixadas. E se uma delas não funciona, a máquina trava ou não funciona devidamente. Então, mais ou menos é dentro desse espírito aí que a gente tenta coordenar, tenta qualificar as equipes. Hoje já temos praticamente 200 pessoas e funcionários dentro das estruturas AgroCentro. Então é um belo de um grupo e com certeza muitos desafios aparecem também. Afinal, todos nós somos humanos, né? Nós acordamos certos dias muito bem, mas também em certos dias algum problema familiar ou de saúde ou outras coisas atrapalham o nosso estado de espírito também. Então a gente tem que contornar tudo isso, mas tudo isso de novo é feito por pessoas, pela equipe. E hoje também a Lengru nos oferta, nos coloca à disposição uma estrutura muito boa. E nós hoje dentro das lojas da AgroCentro conseguimos constituir também uma estrutura mais administrativa, que nós não tínhamos até pouco tempo atrás, onde nós temos uma pessoa específica para a parte de RH, uma pessoa específica para a parte de marketing, uma pessoa específica para a parte de controladoria, a parte de custos, a parte mais administrativa propriamente dita. Então, enfim, tem outras pessoas muito importantes, os próprios coordenadores das unidades que sempre se destacam muito e eles também são um espelho da empresa. E nós também, né, já quando falava do meu tempo de empresa, falando quase 20 anos, a gente já tem quase aquela plaquinha do AI, né? Somos um ativo imobilizado da empresa quase. Fernando, avaliando agora, você já participou da abertura de várias da abertura de várias lojas AgroCenter. Fala um pouco pra gente de como se dá esse processo de planejar uma expansão, seja para uma loja mais próxima como uma loja um pouco mais distante, por exemplo, São Lourenço. Eu acho que toda a situação ela tem características muito semelhantes e tem algumas particularidades distintas também. Quando a gente retrata só a nossa região aqui mais próxima, às vezes as coisas são um pouco mais fáceis porque a gente acaba tendo uma estrutura logística, uma estrutura onde a gente pode transferir pessoas, prepará-las numa unidade e transferir para outra. Mas tudo isso é feito com muito planejamento. A própria Lengru hoje, na situação dela, ela nos cobre, a gente faz muito bem um plano de negócios para essas situações. Então a gente faz todo o estudo de viabilidade, todos os cálculos, custos de investimento, questões de retorno também. Enfim, é de fato toda uma pesquisa de mercado a fim de ter uma certeza maior para o sucesso do empreendimento. Qual recado você deixaria para quem está nos ouvindo agora e está planejando abrir um negócio? Buscar qualificação e buscar pessoas boas para ajudar, tá? A gente não, acho que nenhum empresário bem sucedido ele faz as situações totalmente só de uma forma isolada. Eu acredito muito no trabalho coletivo. Então, de novo, nesse sentido, eu só tenho que dizer que se unam a pessoas qualificadas, construam boas equipes, busquem sempre qualificação, estudos. Na verdade, sim, a informação hoje ela está muito disponível, só que muitas vezes ela é genérica e a gente precisa de fato associar isso dentro da nossa situação, do nosso contexto ou da característica. Se um futuro empreendedor quiser abrir o seu negócio, tem que analisar muito bem. Nós somos num país que não facilita a vida do empreendedor, tudo é muito difícil, às vezes as pessoas... O brasileiro, por natureza, ele tem aquela característica de ser empreendedor e querer ser dono do seu próprio negócio. Só que muitas pessoas, quando não estão devidamente preparadas, abrem um negócio e logo já na frente encontram enormes dificuldades. Então, acho que a minha dica é essa, tá? Se qualifiquem, busquem pessoas apropriadas para auxiliar nesse sentido. O que te motiva? Bem, o que me motiva todo dia na verdade, o seguinte, a gente não enxergar limites, tá? Acho que na pessoa, quando ela baixa a cabeça e pensou, não, cheguei no patamar que eu sempre quis, acho que ela começa a se limitar. E eu penso o contrário nesse sentido. Eu sempre costumo dizer para minha equipe lá que nada tem limite. O limite a gente constrói. E eu não quero fazer parte dessa construção do limite na parte final. Vamos construindo a cada dia, vamos planejando bem e lá na frente a gente vê onde é que todas as nossas conquistas que a gente conseguiu realizar. Fernando, muito obrigada pela tua participação no programa hoje, por compartilhar um pouquinho da tua jornada profissional e também um pouquinho da tua vida pessoal com a gente. Bruno, te agradeço muito por essa oportunidade também. É um momento assim que passa um filme na cabeça da gente, mas é legal também compartilhar e tomara que essas informações também sejam úteis para outras pessoas. Preciso fazer também, na verdade, um agradecimento muito especial, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, sempre família, tá? Que são as pessoas da nossa referência, que auxiliam na nossa formação, da índole que nós temos, tá? Então, vai um abraço, né, bem apertado, bem forte para os pais, né, lá no interior hoje, o pai Cildo, a mãe Vera, tá? Enfim, temos uma família muito unida, eu acho que é também nesse sentido muito exemplar nesse sentido. Também, né, as pessoas que convivem mais perto de mim no dia a dia,
minha esposa Adriana também nesse caso. Então, enfim, tem um ciclo muito bom de pessoas aqui na minha volta, de novo, colegas de trabalho e, enfim, a gente constrói tudo num núcleo de coletivo. Muito obrigada, bom final de semana. Muito obrigado, um forte abraço. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Martin Fernando Brackmann, coordenador das lojas Agrocenter Languiru. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.